O tempo passa e a gente mal se dá conta, tanto é que em 2022, Chaves está completando 50 anos. E sabe por quê? Porque o padeiro da esquina tem 25 e ele é só meio anta. E nada melhor relembrar os primeiros momentos e ver algumas curiosidades sobre aquele início, como tudo começou. Quer saber mais sobre isso? Eu te levo pra lá, fica aí comigo. Então pegue seu objeto contundente e vem com a gente. Quando eu falo de objeto contundente, talvez você se lembre de qual cena eu tirei essa frase. Mas se sim ou se não, é essa aqui. Isso, para que os dois fiquem sabendo, é um objeto contundente. O que tá fazendo com esse barril? Não é barril, seu tonto. É objeto com teus dentes. Se você acompanha o Vila do Chaves há um certo tempo, provavelmente já tem a resposta na ponta da língua. E aí toda vez que alguém fala quando começou Chaves, você diz que foi em 72. Agora, se você não sabe disso, preciso dizer que você está... reprovado! Brincadeira, galera, até porque é sempre bom reforçar. Na época em que Chaves surgiu, o Bolanhos comandava e apresentava o programa chamado Chespirito, que reunia diversos esquetes e diversos personagens. E entre eles estavam o Chapolin Colorado, Doutor Chapatin e Los Chifladitos. Talvez pelo nome desse último que eu citei você não saiba exatamente do que se trata, mas se eu disser Pancada Bonaparte e Lucas Pirado, acho que a coisa fica mais clara. O pessoal continua dizendo que você e eu estamos loucos. Que você e eu estamos loucos, Lucas? Imagine. Não ligue pra eles, Lucas. É um bando de invejosos. O melhor é ignorá-los. Eles apareceram pela primeira vez no final de 71 e fizeram bastante sucesso. Até que no começo do ano seguinte, o Rubem Aguirre, o nosso girafão que vivia, o Lucas, foi convidado para fazer parte de uma atração em uma emissora concorrente. E se você tá pensando que é claro que ele negou, porque o professor Girafales existe desde sempre, ele quis se manter ali no elenco do Chespirito, se manteve fiel... Não, ele foi pra concorrente. Dona traidora! Mas devo dizer que ficou tudo bem, viu, galera? Sem polêmica nenhuma por aqui. Tanto é que o Rubem foi, só que o Chespirito ficou de boa e eles até entraram num consenso. Se o Quilômetro em Pé quisesse voltar, as portas estariam abertas. E naquele momento, sem o Rubem, o Roberto não conseguia produzir mais episódios de Los Chifladitos, porque afinal de contas tudo girava em torno dos dois personagens. Se você nunca assistiu, eu recomendo bastante. Então ele resgatou um roteiro que tinha encenado pouco antes da saída do Rubem, que era sobre um garoto que ficava infernizando a vida de um vendedor de balões, fazendo diversas perguntas. Que hacía un niño pobre y con un vendedor de globos que hacía Ramón Valdés, que me encantaba cómo lo hacía, qué bárbaro. Sí. Yo le preguntaba, por ejemplo, señor, ¿son globos? Y me decía, no, son cabezas de niños idiotas que anduve cortando en la calle. Bom, nem preciso dizer que, com o tempo, o moleque virou o Chaves e o vendedor de balões, o Seu Madruga. E aí entra tal pergunta. Tá, Renan, mas quando que isso aconteceu de verdade? Bom, segundo o Chespirito, nessa mesma entrevista, foi em março de 72. El Chapulín empieza en 70 y el Chavo empieza en el 72. Como em março. Já a estreia de Chaves como um quadro fixo, que seria exibido semana após semana, veio um pouquinho depois. A estreia definitiva de Chaves como um esquete recorrente que passava o tempo inteiro dentro do programa humorístico Chespirito foi em maio de 72. E te peguei, hein? Você tava achando que era março, hein? O senhor não explica. O senhor não explica. Mas é claro que a gente trabalha aqui na base do ao que tudo indica, pois datas muito especificadas sobre esse comecinho são um pouco controversas. A gente imagina isso, pois a primeira vez em que o personagem foi citado em um veículo de imprensa foi em 11 de maio de 72. A revista Teleguia foi anunciar a exibição de um episódio e publicaram a seguinte sinopse. O Chaves do 8 se envolve em problemas com o papai da Chiquinha. Nesse começo era muito comum ver o Chaves sendo chamado de Chaves do 8, quase nunca apenas de Chaves mesmo. Chavo del 8, ¿verdad? Tenía que ser el Chavo del 8. O nome original é El Chavo del Ocho, que em português seria o Garoto do 8. E isso era uma referência ao canal 8 do México, onde o programa era feito. Ah, é mesmo, eu já não me lembrava. Já tem outras pessoas que acreditam que o menino tinha esse nome por morar na casa número 8.
e também tá certo, em partes. Tá, vamos explicar. Toda essa questão do Chaves morar na casa número 8, ali na vizinhança, é um pouco estranha, principalmente porque nos primeiros episódios a gente vê que ele passava a noite no seu barril, como por exemplo no clássico dos espíritos zombeteiros. E também porque ele só começou a falar que morava na casa 8 quando o programa passou para uma emissora concorrente, o Canal 2. E é totalmente compreensível que eles não quisessem ficar divulgando o nome da sua antiga casa quando o programa estava em uma outra emissora. Tanto é que nessa época o seriado mudou seu nome para apenas El Chavo. De la televisión humorística, El Chavo. Esse lance de números dos canais é que nem aqui no Brasil, que, pelo menos em São Paulo, ficou muito popular a Globo como o Canal 5, SBT como o Canal 4, Record como o Canal 7, TV Cultura como o Canal 2. Acho que na sua cidade deve ser mais ou menos assim. Se não for, comenta aí pra gente saber também. Agora, se liga nisso que o Chaves diz em um episódio de 76. Olha, Chaves, você mora nesse barril? Ah, é claro que não. Então onde? Eu moro no 8. Refere-se à casa de número 8? Sim, por isso me chamam de Chaves do 8. Esse caso é uma doideira. Por isso eu quero saber a opinião de vocês na palavra-chave de hoje. Você acha que o Chaves morava no barril ou na casa 8? Tem argumentos de sobra para defender as duas teorias, tem muitas hipóteses, tem alguns trechos de episódios que reforçam que é no barril ou que é na casa 8, e aí tem teorias que fazem sentido, tem teorias que não. Bom, se você quer saber a minha opinião, eu acho que... as duas coisas. E ainda tem toda aquela questão do Diário do Chaves, que o garoto dá a entender que morou na casa 8 só por uma época e depois teve que sair para outras pessoas morarem. Enfim, decifrar esse seriado é difícil. Mais fácil sustentar um burro a pão de ló. E se eu te contar que no começo de tudo o barril sequer existia? E também nem existia a casa 8. Bom, na verdade, não existia praticamente nada. Nada? Nada. Acho que a explicação mais plausível para isso é que naquele ponto, naquela época bem embrionária, o Chespirito sequer pensava em estabelecer uma origem para o Chaves. O cara simplesmente tinha umas ideias, escrevia, depois ia gravar, tentava produzir, arriscava, se dava certo ele mantinha, se dava errado ele trocava umas coisas aqui e ali. Enfim, o cara vivia dando tiro no escuro. E como a gente já viu, entre os primeiros episódios estavam aquele do Vendedor de Balões e o outro citado na revista Teleguia, que também contava com a participação da Chiquinha. Só que infelizmente a gente não tem acesso a nenhum deles, pois a Televisa não distribui esses episódios. Então, episódios Chirrion. Mas pelo menos a gente tem outras histórias daquela época, como por exemplo o Remédio Duro de Engolir. Remédio duro de engolir. Já deu para reparar em várias coisas diferentonas que tem só nesse início? Pois é, ao longo do episódio a gente vai notando ainda mais. O figurino do Chaves é composto por uma camiseta amarela e uma calça azul. O gorro, o suspensório e os sapatos são praticamente os mesmos, mas não só por isso essa primeira vestimenta deixa de ser inusitada. Uma outra coisa é que o Kiko ainda não tinha estreado, o que leva a crer que a bola que tá com o Chaves é dele mesmo. E também temos figurantes no pátio, como se eles fossem os outros moradores da vila, algo que só é comum nesses primeiros anos. E depois somos apresentados a Chiquinha e o seu Madruga. Calma, filhinha, calma. E aqui vale dizer que os figurinos também são diferentes. Resumindo, o vestidinho da Chiquinha é todo branco e o seu Madruga não tá vestido assim de... seu Madruga mesmo. Aquele minhoca tá com a boina preta, camiseta amarela, sem fazer muita gracinha. Nem parece ele. E ainda por cima mora no 14, onde mais tarde viveria a Dona Florinda e o seu filho Kiko. Na trama, o Madruguinha precisa dar um remédio à sua filha, só que ela não quer tomar de jeito nenhum. De jeito nenhum mesmo. Vai tomar o remédio? Vai ou não? N-A-O-T-U.
E aí ele começa a fazer umas ameaças, dizendo que o velho do saco ia levar a menina embora e tudo mais, até que de fato aparece um tal de velho do saco por ali. Ele é interpretado pelo José Luis Fernandes e deixa o Chaves e a Chiquinha com muito medo, mesmo que as intenções dele fossem as melhores. Aliás, esse ator era incumbido de deixar o público com medo pelo jeito, pois afinal de contas ele também fez o vampiro em Chapolin, lembra? Tô falando com você, porque não... E já que eu citei rapidinho o Bochechudo, a sua primeira participação no seriado, até onde a gente sabe, foi em Quem Semeia a Moeda, quando ele perde uma grana e fica desesperado tentando encontrar. Escuta aqui, o que está procurando? É um cruzado que eu perdi. Aqui também aparecem a Chiquinha, o Chaves e o Seu Madruga, ainda com seu figurino um pouco diferente, mas pelo menos já com seu chapéu azul. E rola até aquela brincadeira entre as crianças tentando adivinhar quais seriam os animais das charadas. E eu não tô falando aqui do coelho que te bate com o joelho, não. Você sabe qual é o animalzinho negro que caminha pelo chão e tem 8 patinhas? É a formiga. Que te bate na barriga! E você sabe quem é a esposa do ganso? Ora, gansa. Ah, que te bate na pança! Eu dei uma ênfase nesse trecho do episódio, pois tem uma coisa muito importante de se entender. Muitos roteiros desse comecinho do seriado foram aprimorados em versões que ficaram muito mais conhecidas pra gente. Mas a gente acaba vendo alguns comentários como: ah, esse começo era muito ruim, ah, esse começo era tosco, e não sei o que. Galera, sem esse começo, nada daquilo que a gente adora sequer existiria. Então não dá pra desrespeitar essa fase inicial do seriado. Eu vou defender sim. Obrigado, Chaves. Não tem por onde. Apesar de que eu não posso ser hipócrita e confesso que eu também tenho um certo estranhamento, também olho e falo, bom, ainda bem que o Chespirito fez umas mudanças, senão desse jeito talvez não ia virar o sucesso que a gente ama. Enfim, vocês entenderam, dá pra gente fazer certas críticas, só não desrespeitar e preferir achar, ah, isso aqui não devia existir. Não, também não dá pra ser extremista, né? E agora talvez você esteja se perguntando, tudo bem, mas cadê a Dona Florinda e cadê a Dona Clotilde? Palma a palma, não priemos cânico. Suas aparições mais antigas, mas não as primeiras, foi em um mesmo episódio chamado Quem Canta Seus Males Espanca, que é uma primeira versão do que viria a se tornar o Festival da Boa Vizinhança. E é por isso que eu digo que não são as primeiras aparições, pois como a Televisa não distribui boa parte desses primeiros episódios, a gente não tem como saber com exatidão. A gente até tem informações de sinopses um pouco suspeitas, que dão a entender que a Dona Clotilde já tinha aparecido antes, mas dentro desse nosso acervo bem limitado, vamos deixar essa como as primeiras aparições das duas, beleza? Sim! Sim. E no episódio a gente percebe que elas já estavam familiarizadas com os vizinhos, até mesmo prometendo mudar suas atitudes. Repara só no que a bruxa fala. Prometo não voltar a debochar das humildes condições de todos vocês, que não têm culpa de serem o que são. E pelo visto ela cumpriu mesmo essa promessa, pois afinal de contas a gente nunca viu a Dona Clotilde sendo tão arrogante assim. Ao que tudo indica, era uma característica que o Chespirito dedicou à personagem da Bruxa do 71, só que não colou muito bem. Então essa característica migrou para Dona Florinda, que lá no comecinho ainda não se portava como uma pessoa tão da alta assim. O seu forte era principalmente mimar o Kiko e bater no Seu Madruga, basicamente isso. Da minha parte, eu prometo que não bato mais no Seu Madruga. Oh, que bom, vizinha. E a partir daí foram aparecendo novos personagens, novos roteiros foram criados, novos figurinos, novos cenários, os personagens foram se moldando, se adequando e aos poucos tudo foi se moldando e se tornando o Chaves que a gente ama. Mas ainda assim, a Dona Florinda que eu tava comentando também teve seus momentos surpreendentemente legais, que a gente até olha e fala, não esperava por isso. A gente reuniu os principais momentos nesse vídeo que tá aqui do lado, é só clicar, se divertir e mandar pra todo mundo, chama todo mundo pra nossa humilde vizinhança. E a gente se vê no próximo vídeo dessa mesma hora e nesse mesmo canal.